Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da série de liderança com o grande Antônio Muniz, para a gente fechar, né, Muniz, aquele bate-papo que a gente estava tendo na última edição. Depois nós tivemos o evento, né, e acabou não damos continuidade. E vamos fechar aqui hoje. Boa noite, meu amigo. Grande Wagner, boa noite, bora lá. Ó, galera, esse cara aqui é comprometido em cumprir o que prometeu. Então, Wagner, enquanto não faz o que combinou, não fica satisfeito, né, Wagner? Então, vamos fechar aí essa parada hoje. É isso aí, Muniz, eu fico coçando, eu fico louco, porque depois daquele bate-papo nosso, eu teve o evento, né, do Imersão IA, que foi semana passada, e foi fantástico, maravilhoso, e como ia bater junto com o evento, não teve episódio de liderança, e compartilhamos uma palestra do evento para o pessoal no horário, para o pessoal ir acompanhando. Mas hoje estamos aqui para a gente fechar, né? Semana passada, 2 semanas atrás, nós conversamos muito sobre como começar, né? Como desenvolver habilidades de liderança, preparação inicial que as pessoas deveriam ter, a mentalidade de liderança, um pouco sobre influência e persuasão. E hoje, Muniz, eu queria começar aqui com uma pergunta para a gente dar sequência. Sobre liderança situacional. Existe isso, né? Assim, o que é liderança situacional? Como que ela ajuda alguém a se adaptar melhor em diferentes cenários antes de assumir um cargo de liderança? Boa, Wagner. Esse é um ponto muito estudado atualmente da liderança situacional, né, Wagner? Porque o mundo ele está muito complexo, muito imprevisível. Então, dá mais para eu seguir aquele script padrão e sempre atuar daquela maneira. Principalmente porque, cada vez mais, a nossa equipe, a equipe que a gente lidera, ela vai ter componentes diferenciados, vai depender do projeto, vai depender da maturidade da equipe. Aí deixa eu dar um exemplo basicão aqui, Wagner, e depois eu aprofundo. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, que acho que fica fácil, né? Quem tem pai, quem tem pai não, quem tem filhos, que é o seguinte, vou dar o um exemplo aqui do Lucas e da Luísa. Quando a Luísa era menorzinha, tipo 3 anos, o Lucas tinha uns 7, 8. Aí, Wagner, eu ia atravessar a rua, andar na rua. Aí eu segurava a Luísa com força aqui na mão, né, cara? Porque uma criança de 3 anos não tem o mínimo de maturidade de talvez sair correndo, né? E Sim, aí sim. ela ficava muito chateada. Ela falava, papai, o Lucas você não segura na mão. É um exemplo de liderança situacional, né? Os direitos são iguais, mas a maturidade de uma criança de 3 anos é diferente de uma criança de 7 anos. Então, eu explicava para ela, olha, neste momento, nesta situação, você ainda não tem idade para andar sozinha na rua, eu vou te segurar mesmo. Isso acontece na empresa também, né, Wagner? Quando a liderança ela tem lá 5 pessoas na equipe, ela não pode usar a mesma regra ou os mesmos comportamentos para os 5, porque cada um tem uma vivência, um repertório diferente. Às vezes até, todo mundo é sênior, todo mundo é júnior, mas ali cada um tem uma característica, tem equipe que vai ter uma pessoa que é mais auto-organizada, Outros têm autogerenciada. outras têm outras motivações, né? Vamos dizer. Isso, outras têm outras motivações. E aí vou dar um exemplo, também concreto, aí é bom a gente sempre dar um exemplo. Eu, quando assumi uma das primeiras lideranças, Wagner, a gente trabalhava no suporte, consertava computador, servidor, montava essas paradas todas. E a gente trabalhava muito sábado e domingo para preparar os equipamentos. Hoje a galera usa a nuvem, essas coisas todas, mas antigamente era máquina física. E aí, amigo, a gente fazia troca de equipamento para caramba. Não dava para fazer no expediente. E eu lembro, como se fosse hoje, Wagner, que a, a situação natural era, vamos revezar a equipe, né? Cada um trabalha, sei lá, 2 sábados. E eu fiquei pensando, mas eu tenho na equipe jovens que querem fazer horas extras para aumentar a graninha lá para o cara pagar as contas. Eu tenho pessoas que têm filhos pequenos que talvez queiram ficar em casa ajudando. Eu tenho pessoas que já estão
numa estabilidade financeira, que querem tempo de qualidade. Então, olha que interessante. Parece justo falar, todo mundo vai ter que trabalhar sábado, mas talvez a liderança situacional peraí, quem quer trabalhar sábado, né? Se tiver mais gente querendo do que necessidade, por que não, né? Atender essa demanda. Então, a liderança situacional, aí respondendo diretamente a tua pergunta, ela é muito necessária por isso. Não vivemos mais num mundo tão estável, em que a regra é clara, vai seguir aquele padrão, as coisas mudam muito rapidamente. Então, uma liderança que não tem essa clareza, ela vai acertar algumas vezes e vai errar muito mais outras. E ela talvez não vai perceber essa parada, né? Até assim, existe uma ligação, então, entre a liderança situacional e os estilos de liderança. As pessoas precisam, o líder precisa entender, tem ligação ou são coisas distintas, Muniz? Por exemplo, o líder ele tem que também saber ter aí vários estilos de liderança, aquilo que a gente fala, né? Quanto mais ferramentas você tem no seu cinto de utilidades, mais você vai ter ferramentas para ocasiões XYZ. Tem ligação ou não? Tem ligação, boa, bom ponto esse seu. Tem uma ligação direta, Wagner. Aí eu vou pegar 3 estilos aí de liderança mais conhecidos, né? O autocrático, o democrático, o liberal. Tem outros aí, mas vou pegar esses 3, são bem didáticos. Por exemplo, em alguns momentos, a gente precisa ser um líder autocrático, né? É isso e vai, acabou. No momento, por exemplo, em que a liderança dá uma direção, ela tem que ser autocrática. A liderança pode ser democrática, ouvir a equipe, ouvir as opiniões, né? E a liderança, em alguns momentos, pode ser mais liberal. Vai depender o quê? Da situação. Então, essa conexão que você fez é muito boa. Por quê? Dependendo do momento, dependendo do tipo de equipe, dependendo do projeto, né, Wagner? Vamos imaginar que é o seguinte: a empresa está vivendo um momento de crise, a situação está complicada, alguém tem que assumir a responsabilidade, a liderança. Então, por mais que a gente na agilidade fale, a equipe tem que ser auto-organizada, a equipe é autogerenciada, bacana, é lindo, mas existem situações que a liderança tem que ter coragem de falar, esse é o caminho e vamos. E se a equipe não está seguindo o caminho, a liderança tem que ter coragem para ser autocrática. É lógico, né, Wagner? Eu estou dizendo aqui nesse sentido, o ideal, nesse momento tão complexo, é que a gente trabalhe mais com uma liderança democrática, em que a gente ouve a equipe e a gente toma as decisões. Aí tudo é combinar. Vou te dar um exemplo. Na Advisor, por exemplo, na editora Brasport, como é que eu pratico a liderança? É balanceando essas coisas, mas sempre que possível, eu estou ouvindo equipes, opiniões, eu estou também mostrando os porquês. É legal isso, né? Quando a gente fala liderança democrática, não é também para deixar a equipe decidir tudo. É você definir as alçadas. Tem decisão que você deixa a equipe democraticamente decidir e você, como líder, decidir não, elencar, e você, como líder, você decide. Aí, vou pegar aí a melhor de todas na visão da equipe, talvez seja liberal, né, Wagner? Não, a equipe decide tudo. Às vezes, a equipe não tem maturidade suficiente para tomar decisão. E aí a liderança tem que ter essa visão situacional e não ter medo, né, Wagner, de tomar decisões difíceis. Então, liderança tem prática, tem técnica, tem preparo, mas também tem muito ler o ambiente, né? Igual o jogador de futebol, né, Wagner? Leitura de jogo. Então, assim, a questão da liderança situacional, ela é ainda mais importante hoje do que foi no passado. Sim, nos times, até eu tenho um tempo que eu não sou não trabalho em ambientes, né, com pessoas, né, minha vida inteira eu trabalhei com escritórios e tudo mais. E eu vejo que, assim, o líder, às vezes, ele tem que saber lidar com pessoas que não são tão colaborativas, para evitar aí o turnover, né, Muniz? Porque tem empresas que, se o líder souber tratar essa pessoa de forma diferente, ela consegue ter uma harmonia no grupo, né? Uma vez que o líder
que a gente via antigamente, que na realidade não são líderes, né? Ah, você é assim, então rua, acabou. Mas acaba não avaliando, não tendo essa leitura. Era na base mesmo do tô mandando, faz e pronto, né? Aí, assim, só mudando um pouquinho de assunto aqui, todo líder ele tem que saber dar feedback, tá? Né? Mas assim, todo mundo, antes de ser líder, também tinha que saber receber feedback, né? Então as pessoas precisam saber, não é só dar, saber dar e receber, né? É como que alguém, né, que deseja ser líder hoje, pode aprender a lidar, né, bem com o feedback, né? Tanto dando feedback quanto recebendo feedback, porque eu vejo que é uma característica primordial também do líder. Boa, Wagner. Esse negócio do feedback, né, cara? Muito bom esse negócio, tanto dar quanto receber. E as duas coisas são desafiadoras. Parece fácil, né, Wagner? Mas não é tão fácil, não. Por quê? Porque, pensa comigo aqui. Alguém chega para você, chega para mim, eu vou te dar um feedback. A primeira leitura é bem merda aí, né? Já estou ferrado. Tem coisa errada. E é uma pena, né? Porque o feedback, a essência dele é para nós melhorarmos. É construtivo, né? Construtivo. E aí, existe existem várias técnicas para fazer isso, mas eu considero, Wagner, que tu falou muito bem, mais importante do que dar e receber, e aí eu vou colocar algumas considerações aqui, eu tenho evoluído bastante nisso. Até estudando um pouco mais de personalidade humana, né? Eu coloquei aqui no livro Smart Skills, Wagner. A gente trabalhou em alguns projetos e hoje eu vejo o quanto eu sou muito impulsivo, né, cara? E quem é impulsivo, muitas das vezes, não dá o devido valor de ouvir o feedback, né, cara? E eu tenho trabalhado muito isso, né, para ouvir mais, porque às vezes a pessoa está falando um negócio, eu já estou vendo lá na frente o que vai acontecer, e às vezes eu não dou atenção, mas o momento de ouvir é bom para a pessoa que está dando também ela refletir. Então, deixa eu colocar aqui uma analogia que a gente ouve falar de feedback. Feedback é um presente, né? Como você falou, é construtivo. Então, quem dá e quem recebe tem que ter essa característica. Peraí, eu estou dando um feedback para o Wagner para ele melhorar. Então, o primeiro aspecto, Wagner, tanto para receber quanto para dar, é que o feedback tem que ser encarado como algo que vai ajudar o outro e não atrapalhar, e não sacanear, e não ser aquela questão do mundo da lamentação, não, do desabafo, vomitei. Se a gente faz o feedback na perspectiva de contribuir com o outro, aí já é 50% do caminho, né? Porque eu vou falar de um jeito para ajudar o outro. Então, na hora de dar o feedback, eu tenho que pensar nisso. Espera aí, tudo que eu vou fazer aqui não é para mim, ainda mais o líder, né? É para melhorar o outro, é para desenvolver o outro. Quando a gente faz assim, na essência, né, Wagner, a outra pessoa percebe. Porque é tudo o jeito que fala. Tem várias técnicas, né? O corpo fala, né, Muniz? Tem essa frase, acabou fala. E pronto. Excelente. Então, quando a pessoa percebe verdadeiramente que você está falando para ajudá-la, o corpo fala, ela vai perceber. Porque tem as técnicas da sanduíche, tem a técnica RAP, do Gestão 3.0. Cara, mas se a pessoa faz só para cumprir tabela, o corpo fala. Agora, se você diz, cara, olha só, isso aqui é para te ajudar, aí tem que ter um preparo, né, Wagner? Principalmente se a pessoa vai falar algo que a outra tem que melhorar. Aí eu vou falar daqui a pouco do feedback positivo também. Mas se você prepara, olha, eu observei uma situação aqui, aí fatos e dados, né, Wagner? Vou dar dicas aqui para dar o feedback. Fatos e dados, não é assim, eu acho, eu imagino, não. Olha só, naquele dia aconteceu tal coisa e isso me impactou X e eu vejo uma oportunidade de te ajudar. Você quer me ouvir? Então, o preparo, ele é muito importante. Então, para dar o feedback, é assim. Só que quem dá o feedback, né, Wagner, tem que ter também clareza que o outro não é obrigado a aceitar.
né? Às vezes a gente, eu dei o feedback e ele não aceitou, mas ele não é obrigado. É igual um presente. Por exemplo, você me dá, vamos imaginar, você me dá um brinco, beleza? Um brinco lindo de ouro. Pô, eu vou te agradecer muito. Pô, mas eu não vou usar, porque minha orelha não é furada, cara. Aí você ia ficar top, viu, Muniz? Ia ficar top, né? Você acredita que esses dias, semana retrasada, Wagner, minha esposa, ela furou a orelha. Ela já tinha furado, aí não colocava o brinco, aí tampa, né? Aí eu falei com ela, amor, um dia eu vou ter coragem de usar um brinco da jornada, Wagner. Imagina, seria maneiro. Ó, ela me deu isso aqui, ó. Tá vendo? É da jornada. Dá pra ver, não dá? Ó. Ó, bonito, hein? Bonito, ela me deu da jornada. Eu falei, quem Ficou sabe bacana. um dia eu vou ter coragem de colocar um brinco da jornada. Mas hoje, se eu receber esse presente, não vou usar. Então, o feedback é isso, né? A gente dá o feedback para o outro crescer. Mas o outro pode não querer usar e Tem tá que estar tudo bem. receptivo, mas a pessoa tem que estar receptiva para poder querer. A pessoa tem que querer, não adianta, né? Isso. Então, o dar o feedback. Aí, esse tema feedback, né, Wagner, a gente pode fazer uma noite só disso, né, cara? Porque é um tema muito importante. Aí, vou dar uma dica rápida aqui para receber o feedback. Uma coisa que eu tenho trabalhado, Wagner, principalmente quando é um assunto muito importante, é usar um caderninho, Wagner. Então, a dica para a galera aqui é: pega um caderno e anota quando você receber um feedback. Anota. Porque quando a gente anota, a gente dá foco 100% em ouvir, sem fazer caras e bocas. Concordando ou não concordando. É isso, Anota. Wagner. É isso, amigo. E aí, ó, esse caderninho, caraca, até acabou, ó, porque eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo algumas mentorias, fazendo reunião com a minha equipe, eu percebi o seguinte: quando eu anotava, tem a ver com mindfulness, né? É você focar no presente e não ficar pensando na tua resposta, porque geralmente quando a gente está conversando, a gente está pensando na resposta quando a gente ouve. Não, feedback a pessoa falou, número 1, você fala muito rápido. Fala muito, não precisa retrucar, não. Olha, você fala muito enrolado. Anota, anota. Aí você vai refletir sobre aquilo e você pode pedir mais informações. Olha, eu fiquei na dúvida se daquele item lá, você falou que eu falo muito rápido. Poxa, eu quero melhorar esse aspecto. Você pode me dar algum exemplo de uma situação específica? Na boa, sem se defender. Mas a palavra aqui, né, Wagner, é curiosidade. É gerar curiosidade. Então, se fizer isso, costuma dar bom, né, meu amigo? E tem outra, né, Muniz? Se você faz esse exercício seu aí de anotar também, a pessoa na hora, ela é uma pessoa, por exemplo, que não aceita crítica. Tem muitas pessoas assim. Tem. Na hora de um feedback, já vai se travar. Se ela não faz essa prática, ela vai se sair dali, acabou. Não vai nem lembrar mais do feedback do cara. Se ela anota ali, ela tem a oportunidade depois de reler com mais calma, sem aquela... E às vezes pode fazer sentido para ela. Não sei se faz sentido para vocês que eu estou dizendo. Então, assim, é uma técnica que você mostrou aí que dá a oportunidade para as pessoas aí de repensarem, né, as coisas. Então, fica aí. Essa é uma coisa legal, Wagner, porque na hora lá, se a pessoa não presta muita atenção, ela nem vai lembrar. Se anota, e aí existe um estudo de neurociência que diz que não, a gente anota, a gente ativa mais áreas do cérebro. Logo, a chance de lembrar maior, mesmo se não consultar. Quem dirá consultando, como você falou. Digitar, embora esteja escrito, ativa menos áreas. Deixa eu dar um exemplo aqui, até esses dias aconteceu. Eu vou mudar de bairro aqui. Eu não devia nem falar isso, mas acho que a pessoa não vai saber quem é. Né? Eu queria dar... Porque às vezes as pessoas dão feedback sem ser solicitadas, né, cara? Tipo assim, eu tô mudando de bairro, né? E aí uma pessoa falou, lá é ruim, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu não perguntei a opinião da pessoa. Entendeu? E as pessoas, às vezes, elas pedem a oportunidade de ficar quieta. Por exemplo, uma coisa eu te pergunto assim, ô Wagner, eu tô pensando, cara, em morar em Minas Gerais. Eu sei que você mora em Minas Gerais. Cara, pode me dar uma dica aí de bairro bom? Pô, eu tô te perguntando. Outra coisa é, eu falar, Wagner, eu comprei uma casa aí em Minas Gerais, eu vou morar aí, tá. Cara, eu já comprei. Eu não tô te perguntando a tua opinião para eu comprar. E as pessoas, às vezes, não entendem isso, né?
Se alguém não pede o feedback, você tem que ter cuidado. Se você está habilitado a dar o feedback, Isso, e se é o momento certo, porque sim. feedback é um negócio, né, Wagner, que pode mudar a vida de alguém, né? Às vezes as pessoas dão um feedback tão duro. Ah, mas foi para melhorar. Porra, será que foi? Você pode arrasar a vida de alguém com feedback mal dado. Imagina um pai, uma mãe. Ah, filho, é esse negócio, você... Poxa, acho que você não tem jeito para isso, filho. Caraca, acabou com a vida Isso da aí criança. mata. Mata, né? E às vezes os pais falam, não ligou não, mas ela vai levar isso para a vida toda. E talvez ela não vai conseguir prosperar por causa de uma palavra moldada. Então, fica aqui o alerta para quem é líder, ter um cuidado enorme. Tem até um negócio na neurociência, que é o desamparo aprendido. Deixa eu fechar esse ponto, eu volto Pode. que é importante. Desamparo aprendido, o que é isso? É quando a pessoa ela vai tentando as coisas e vai dando errado, ou ela ouve feedback negativo, que ela acha que ela é incapaz de fazer. O que acontece? Nem tenta mais. Aí fizeram um experimento com rato. Pegaram um rato, colocaram num lugar fechado e dava choque. E o rato não conseguia sair, dava choque e não conseguia. Aí depois eles abriram, dava para o rato sair. Eles davam choque, mas o rato não tentava, porque ele tentou a vida toda e não conseguiu, sacou? Mesmo conseguindo, ela não tenta mais. Então, o feedback mal dado, ele pode criar o que a ciência, a psicologia chama de desamparo aprendido, que é, eu nem tento mais. Poxa, eu já tentei tanto, deu errado, não vou tentar. Então, tem que ter cuidado, né? A líder, para dar feedback, tem que pensar bem. Então, é um balanço, né, Wagner? Por isso que é difícil dar. Às vezes, é mais difícil dar o feedback porque gera um constrangimento, né? Principalmente se a liderança não se preparou. Então, resumindo aqui, para dar feedback, tenha fatos e dados. Por exemplo, a liderança está vendo que o colaborador atrasa trabalho, atrasa o horário de trabalho, atrasa entrega, faz coisa errada. Cara, tem que falar. Não tem que fugir do feedback. Então, em vez de falar, eu acho, não, olha só, nas últimas 3 semanas aconteceu isso, acabou, fato e dado. Aí define com o colaborador, porque o feedback bom, né, Wagner? Falando de liderança agora, feedback bom é aquele que cria um plano de ação para melhorar. E não só falar, né? Não é desabafo. Feedback não é desabafo. Feedback é vamos trabalhar juntos para melhorar. Então, se você está chegando atrasado, vamos pensar daqui para frente o que faremos para não chegar. Se você não está entregando no prazo, o que faremos? Se você não se compromete nas reuniões, então, feedback / plano de ação. Aí as coisas costumam melhorar, né, meu amigo? É isso aí, Muniz. Eu tenho até 2 casos, né? Assim, não é totalmente todos de liderança, mas fazendo uma analogia aí com o que você falou, né? Nós mudamos aqui para a nossa casa e na pandemia, assim, a pandemia começou na semana que nós mudamos. Nossa, eu não sabia dessa não, foi? É, foi. Então a gente estava no meio da confusão, tal. Aí vizinho já viu gente nova, já vai lá para conhecer, né? Entrou uma mulher aqui em casa, vizinha, "Ô, tudo bom, tal, sou vizinha aqui do lado, não sei o quê, parari. Não, mas é aqui, cuidado, tá? A sua casa chove dentro dela quando chove forte, seu quintal, fica assim assado, a raiva Só derrota. foi subindo, tipo assim, quase falando: "Espera a pandemia passar, espera a gente chegar em casa para falar com a gente desse". O objetivo dela, às vezes, foi bom, era alertar, mas foi colocado numa hora errada, porque a gente estava começando, chegando, né. É. E o outro ponto, assim, é um elogio que eu tenho até para liderança, a última liderança que eu tive na no mercado de trabalho, foi aqui, então a gente costumava fazer feedback, só que a empresa ela não era tão forte, então os líderes faziam feedback ali com os profissionais a cada 6 meses, e quando eu via que não era feito, eu ia atrás, perguntava, né, "Vem cá, nós podemos fazer, você pode me dar um feedback do meu trabalho e tal?" E a resposta era: Não é o momento". Assim, então tá. Existe um momento para isso, Muniz? Boa, Wagner. Ó, você falou um negócio que é muito importante, essa proatividade.
quando a gente fala de feedback, infelizmente, é tempo, né, que você falou, as empresas mais tradicionais, elas tinham um problema de fazer o feedback anual. Isso é um problemão, né, Wagner? Porque vai se acumulando coisas que podiam ser resolvidas pontualmente lá. Imagina, a gente está agora em dezembro. Imagina, você, meu líder, vai falar para mim, olha, Muniz, lá em janeiro aconteceu tal coisa. Cara, esqueci. Então, o feedback bom é o feedback dado na hora, Wagner. Então, você mandou super bem. Se a liderança, aí fica aqui a dica para todo mundo, se a liderança não te dá feedback, não espera, bate na porta da liderança. Uma liderança minimamente preparada, ela vai dar o feedback na hora. Então, essa liderança tua errou feio. Ah, não é o momento. O que ela podia fazer, e é legal esse ponto, é destacar os pontos positivos. E aí, eu até comentei que ia falar, a gente, infelizmente, só dá feedback quando o negócio não está bom e está super errado. A gente tem que dar o feedback nas coisas boas. E aí inverte aquela questão da psicologia do desamparo aprendido. A gente gera o reforço positivo. Então, por exemplo, se o Wagner faz coisas legais, você tem que saber para você continuar. E muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas corretas porque a gente não recebe feedback que as pessoas estão gostando. Então, o feedback bom é também, principalmente, dar o feedback quando as coisas estão positivas. Então, todo momento é momento de feedback, né, Wagner? Então, por exemplo, alguém fez uma coisa legal, dá o feedback na hora. Alguém fez uma coisa que não foi muito legal, dá o feedback na hora, porque para que eu vou esperar um mês, um ano para dar o feedback? Sim. O cara vai continuar errando? Pelo amor de Deus, tem que ser na hora, né? É isso aí, concordo plenamente. Tem uma pergunta aqui do Egídio Paixão, grande Egídio. Muniz, já recebeu um feedback tão surpreendente que te fez rir ou repensar tudo? Deixa eu ver aqui. Já tive muitos feedbacks, Wagner, mas ainda no modelo tradicional, uma vez no ano. E às vezes acontece nas empresas que deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Foi assim, Wagner. As empresas, elas têm ainda no tradicional o feedback anual, porque ele remete ao bônus. Então, a empresa dá bônus de um salário, 2, 3, 5, depende da empresa, depende de uma série de situação. O que eu percebi? Que um dos feedbacks que eu recebi, ele estava dando uma direção para justificar uma nota do bônus, sacou a parada? Então, saiu um pouco daquela ideia do feedback para melhorar. Era um feedback para justificar uma nota de uma avaliação de desempenho. E aí eu tentei entender melhor, argumentar, mas eu vi que não saía dali. Então, eu falei, cara, eu não vou gastar minha energia. Então, fica a dica também, quando a gente recebe feedback e tu percebe que é só uma formalidade, é só para cumprir tabela, não gasta energia. É importante a gente ter essa sabedoria, né, Wagner? Às vezes a gente fica lutando uma guerra que vai perder teu tempo. Para quê? Percebeu que a pessoa está já enviesada, inclinada a uma parada? Cuidado. Aí deixa eu dar um contra-exemplo. Tem uma pessoa que eu mentoro, ela trabalha numa grande empresa. E ela teve umas situações lá de avaliação, feedback, que é o tema aqui nosso, Wagner. E o que aconteceu? O ano anterior, essa pessoa, ela teve uma avaliação muito ruim. E, assim, ela recebeu muito abruptamente, no final do ano, o que ela fez no ano inteiro, para justificar. Igualzinho aconteceu comigo, aconteceu com ela. Eu falei, olha, não deixa acontecer de novo. Aí vem o que tu fez, Wagner. Bate na porta da liderança e pergunte. Aí, uma pergunta boa, né, o Wagner? Complementando a pergunta do Egídio, que é o seguinte. A gente tem que perguntar um feedback para a liderança, quando ela não nos dá, assim, olha, aonde eu estou indo bem, que eu posso manter, e aonde eu posso melhorar, porque a grande sacada é falar para a liderança assim, olha, eu quero ser reconhecido aqui como um profissional que faz a diferença para a nossa equipe. Então, me ajuda, líder, a te ajudar a entregar mais resultado. Então,
não pode ser um feedback vazio, né, Wagner? Assim como quem Sim. dá tem que ser específico, fatos e dados, quem pede também tem que deixar claro isso. E aí, trazendo aqui esse exemplo dessa pessoa que eu mentorei, o que eu falei para ela? Se tu receber um feedback de que tal coisa tem que melhorar, você dá 2, 3, 4 semanas, trabalha naquilo e pede uma outra reunião. Aí você pergunta para a tua liderança, olha, eu trabalhei isso para melhorar aquele aspecto que você falou comigo. Eu quero saber de você. Você tem percebido que melhorou? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Então, basicamente é isso. Aí deixa eu dar um exemplo aqui. Tomar cuidado para não ficar igual o burro no track. Chegou. Ou seja, melhorei. É assim, tem que ter um tempo também da pessoa perceber a melhoria, né? Isso, dá um tempo e entenda se você também melhorou. Não vai, assim, esse é um ponto importante, né? Não vai perguntar, você brincou aí do burro do Shrek, por acaso. Não, tem que perguntar já sabendo. Pô, por exemplo, vou dar um chute aqui, Wagner. Vamos dizer que alguém aqui recebeu feedback que está cortando muitas outras pessoas na reunião, que não consegue ser objetivo. Pode ser, né? Você não está percebendo, está tão empolgado, fala na frente de todo mundo. Pode ser, isso aí pode acontecer com qualquer um. Aí a pessoa te deu esse feedback, aí você vai morder a língua na hora das reuniões para não falar. Então você tem que perceber, peraí, eu estou melhorando? 3 reuniões, 4, 5 reuniões, cara, eu acho que eu melhorei. Aí tu pergunta, olha, eu estou trabalhando nisso, está melhorando? Tem mais alguma coisa? Aí, Wagner, eu vou te devolver com uma outra questão aqui. O feedback, que é o nosso tema central, a gente tem que ter clareza que é parecido com o placar de um jogo, né? Por exemplo, o Flamengo jogou ontem, ganhou de 3-0. Imagina se não tivesse o placar lá. A gente não soubesse quem está ganhando. Pô, fica chato ver o jogo, né? Imagina um joguinho, né, Wagner? Eu estou jogando um joguinho. Pô, tem que ter o placar lá, o score. E aí eu sei se eu estou indo bem ou não, estou perdendo vida, estou ganhando vida. É assim que a gente se movimenta. Então, o profissional na empresa, o feedback é para isso, é para crescer, não é para estagnar. Então, se é para crescer, virão fases mais difíceis. O feedback é para isso. Eu melhoro, subo a barra, eu vou melhorando. Então, quem pede feedback e quem melhora no feedback, é para subir de patamar, e aí vai crescer naturalmente na empresa. É isso aí. E aqui tem o comentário. Gente, eu vou deixar os comentários de vocês, eu deixo aqui, é para vocês, tá? Então, assim, o que eu vejo que é pergunta, eu foco nelas, para a gente poder. E a Ana Cláudia, ela tá colocando aqui o seguinte: Ana Cláudia não, tem uma letrinha no meio da letra dela, que eu não entendo. Ana Cláudia, mas o feedback é individual, né? Boa, Ana Cláudia, excelente ponto. A gente pode considerar, Ana Cláudia, o teu ponto como fundamental, o feedback. Você pode ter 2 aspectos, na minha visão. Se é um feedback para a pessoa melhorar, sempre individual. Boa, Ana. Agora, se é um feedback positivo, pode ser em público. Então, vamos imaginar uma equipe de 10 pessoas. Uma pessoa da equipe fez um trabalho sensacional. Sei lá, fez uma apresentação para a diretoria, entregou um software, foi incrível. A liderança poderia, e na minha visão até deveria, fazer um feedback na frente de todo mundo. Não há problema nenhum, né? Quando é um feedback. E aí a gente tem vários efeitos colaterais positivos disso. Por exemplo, o profissional vai se sentir reconhecido na frente de todos. Golaço. Se é um comportamento que você quer que os outros repitam, quando você elogia um na frente dos outros, os outros podem ver aquele comportamento como algo desejável e vão trabalhar para chegar lá. Então, é nisso. Eu tenho um problema nisso aí, Wagner, não sei se você já percebeu nos nossos trabalhos. Eu, como tenho aquela intensidade, né, muito impulsivo, quando alguém faz algo incrível, às vezes eu me empolgo tanto elogiando que eu já recebi um feedback que às vezes os outros ficam enciumados. Deixa eu te perguntar, agora vai ser um feedback ao vivo, hein, galera? Fala a verdade para mim, Wagner. Tu já percebeu isso? Você já percebeu alguém ficar incomodado com os meus feedbacks positivos? Já. Inclusive, já vou dedurar aqui, em eventos aqui, eu mandava mensagem para o Muniz. Muniz, não me chama no palco. Porque ele começava a falar, não, mas o Wagner, vem cá, Wagner, vem cá. Para falar, o pessoal veio assim,
E eu falava com ele, não me chama no pau. Então isso aí é evidente, Muniz. E é engraçado, teve uma vez, Wagner, um tempo atrás, lá nas primeiras lideranças, e é o feedback positivo que eu valorizo bastante. Minha esposa também fala isso. Às vezes eu sou muito intenso, cara. E teve uma pessoa que falou, pô, você só elogia o fulano. Eu falei, pô, mas só ele que faz coisa certa, cara. Eu tenho que elogiar. E aí, a pessoa... E assim, quem fica mais incomodado, geralmente, é quem não está se dedicando. Então, eu tenho refletido muito nisso. Se ao elogiar muito uma pessoa, sem perceber, eu estou trazendo essa pessoa que está sendo elogiada para ela ficar mal com os outros. Mais distante da equipe. Entendi. Porque assim, esse é o queridinho. E assim, você me conhece, né, cara? Eu tento sempre, eu erro, a gente é humano, mas eu tento ser justo. Quem faz direito, pô, você então, caraca, o que tu fez nos eventos da jornada, tu merecia muito elogio, mas muito. Então, você falava, não, mas eu não aceitava. Era engraçado, né? Você não, mas eu não aceito. Porque, cara, você fazia o evento acontecer. E eu achava injusto não te elogiar. Mas, no teu caso, não tinha ninguém que fazia algo igual. Então, as pessoas aceitavam, na boa, e reconheciam. Sim. O problema, e aí falando para a Ana Cláudia, quando, vamos lá, tem 10 pessoas da mesma equipe, todo mundo faz o trabalho igual. Se a gente só elogia um, os outros 9, talvez, podem criar um motim para aquele lá. Uma rejeição, né? E aí tem até... vamos pegar um exemplo concreto aí, que tem estudos disso, Wagner, e eu volto para você. Fila de banco. Agora a gente vai menos no banco. Mas antigamente, lembra lá, tinha 2 configurações de fila de banco. Tinha fila única, com 5, 10 caixas. E tinha fila individual, lembra disso? Eu lembro. Qual era a tese? Qual era a tese? Se tu coloca fila individual, as pessoas entram numa disputa em que tá todo mundo vendo quem anda mais rápido. Isso acontece no mercado hoje, né? Você chega numa fila de mercado, você tenta ir na fila que é mais rápida. Isso. Quando é uma fila individual, a pessoa que quer ficar moscando, enrolando, é mais fácil, né? Eu atendo 1, você atende 2. Aí não aparece a minha performance, né? Então, no feedback tem que ter esse cuidado. E eu não tinha essa clareza. De um tempo para cá, eu tenho refletido muito que talvez eu tenha que balancear mais a dose, né? Eu não preciso ter tão intenso no elogio, no feedback positivo, sempre com a mesma pessoa, por mais que ela esteja se dedicando, porque os outros, talvez, vão ficar com raiva daquela que está sendo elogiada, porque uma pessoa já falou comigo, pô, Maurício, você elogiou fulano de tal, e aí eu senti que gerou rixa na equipe. Então, Ana Cláudia, só fica ligada nessa parada aí. Ela colocou um comentário, né? Isso acontece ao dar feedback geral de elogio. Eu prefiro dar feedback geral somente quando mérito do grupo. É uma forma dela fazer, né? Esse negócio aí, Ana, você acaba minimizando o problema que eu vivi, né? Eu só penso que, por mais que o trabalho seja em equipe, né? A gente tem que valorizar muito o trabalho em equipe, você tem toda a razão. Às vezes, tem uma pessoa que se destaca tanto que, se ela não for reconhecida, ela pode internalizar assim, não adianta nada, todo mundo é elogiado igual, e aí ela não vai dar mais algo a mais. E os outros, vamos pensar o seguinte, tem 5 pessoas na equipe, tá, Ana? Vou pegar um exemplo concreto. Uma se destaca demais, outras 4 faz o arroz com feijão. Se a gente elogia todo mundo igual, quem faz bem vai falar, para quê? Se todo mundo é avaliado igual. Os outros 4 vão ficar lá fazendo um arroz com feijão. Então, quando a gente elogia agora tem que ser um trabalho muito bom mesmo, né? E você tem que ter fatos e dados. Exemplo, é um trabalho que aquela pessoa fez e não teve nenhuma falha, nenhum incidente de produção, nenhum bug, foi incrível, porque ela trouxe uma nova maneira de fazer testes, com uma ferramenta X. Só ela que trouxe. Essa pessoa tem que ser elogiada. Só que aí, Ana, para minimizar esse efeito, você pede ela, olha, fulano, faz assim, faz um treinamento com as outras 4 pessoas, mostra para ela essa nova técnica, porque a gente vai ajudar toda a equipe. Pronto. Você incentivou a pessoa que trouxe algo novo, que ela se destacou,
foi reconhecida, e você já cria um desafio para as outras 4 também seguirem isso. Aí todo mundo ganha. Então, tem que ter esse cuidado, porque se a gente elogia todo mundo e só 1, ou 2 ou 3 se destacam, a pessoa fala, todo mundo é igual, mesmo para que eu vou me dedicar mais? E aí a gente acaba trazendo a equipe para medíocre, para ser medíocre, né? Perde potencial, né? Perde potencial. E as pessoas, que eu vejo muito, nós nascemos, né, pessoal, para fazer coisas grandes. Essa questão do feedback, voltando ao nosso tema inicial, né, Wagner? Nós nascemos, o ser humano nasceu para fazer coisa grande. Às vezes, o ambiente que a gente vive nos deixa na média. Mas basta uma pessoa. Aí que entra o papel da liderança. Subir a barra. Tem até um negócio aí, né, Wagner? Antigamente, o quanto uma pessoa é capaz de contagiar os outros. Antigamente, achava-se que o ser humano não conseguiria correr 100 metros em menos de 10 segundos. Tinha essa tese, né? Porque ninguém conseguiu. Uma pessoa conseguiu, menos que 10 segundos. Depois dessa primeira, um monte conseguiu. Né? Então, é assim, nós nascemos para fazer coisas grandes. Se a gente está num ambiente que é mais ou menos arroz com feijão, todo mundo faz igual, a gente vai continuar. Basta fazer algo diferente que a gente se inspira no outro. Então, é um pouco disso aí também, a vantagem de elogiar no grupo também um indivíduo que faz realmente algo incrível. Aquela frase, aquela máxima, né? De muitos anos, você já comentou um pouquinho sobre isso aqui, mas não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Foi lá e fez. Boa! Bem lembrado, essa frase é incrível. Excelente. Para a gente poder, estamos chegando no final, Maurício, mas assim, para a gente poder agora, as pessoas participaram dessas 2 lives nossas, que eu trouxe esses assuntos, e tô sabendo aqui muita coisa bacana, tem muitas ideias, eu preciso agora mostrar para a empresa o meu potencial de liderança, para daqui a algum tempo eu conseguir um cargo, e aí entra uma dica, né, que eu queria que você desse pessoal, né? Quais ações práticas alguém pode adotar para ser visto como um líder dentro da empresa? E cuidados que ela tem que ter. Boa. Entendeu? Primeiro aspecto, Wagner, que eu vejo que funciona muito, é aonde você está, independentemente do cargo. Faça além do que é esperado de você. Primeiro aspecto. Muniz, eu sou agilista, desenvolvedor de software, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho na área administrativa, não importa. Eu sou estagiário. Qualquer coisa que você faça, veja o que esperam de você. Faça bem feito. O mínimo que se espera de você. Só que faz um pouquinho a mais. Aí, Wagner, liderança é isso, independe do cargo. Porque o líder, o que é o líder? É alguém que vai na frente, puxando a equipe, né? Para a equipe crescer junto. Então, se eu faço um pouquinho a mais do que se espera de mim, eu já estou liderando. Autoliderança. Aí, Wagner, você começa a ser reconhecido, nossa, aquela pessoa é comprometida mesmo, hein? Nem pedimos, ele já fez. Imagina quando ele tiver um cargo maior, o quanto ele não vai fazer. Então, dica prática, começa amanhã. A outra coisa, né, Wagner, é resolver problema complexo, resolver problema grande. Tem problema que todo mundo sabe que existe nas empresas. Tá lá, ninguém mexe, né? Fica lá embaixo do tapete. Seja a pessoa que levanta o tapete, fala, gente, tem esse problema aqui, vamos resolver junto? Não precisa resolver sozinho. Começa a mobilizar outros departamentos. Então, pegar um exemplo concreto aqui. Tem lá a reclamação do cliente, seja um chamado no helpdesk, um incidente, qualquer coisa. É recorrente. Todo mês acontece, sei lá, o sistema de vendas, ele tem 10 mil chamados, 10 mil incidentes por mês. Será que não está na hora da gente buscar a causa raiz desse problema, mobilizar as pessoas e resolver? Aí aqueles 10 mil incidentes não acontecem mais? Estou falando 10 mil, pode ser 10 incidentes por mês, né? 10 chamados. Então, isso é liderar, né? É não esperar ser cobrado, é antecipar, se antecipar o problema e resolver. E aí, Wagner, claro, dificilmente alguém vai fazer as coisas sozinhos hoje. Dificilmente.
Talvez por isso que a Ana Cláudia falou, né, que prefere dar o feedback para a equipe, porque dificilmente alguém vai fazer sozinho. Mas imagina, tem um problema embaixo do tapete. Aí o João foi lá, mobilizou a Maria. E os dois resolveram. A equipe tem 10, mas quem buscou foi João Maria. Pô, o João Maria tem que ser valorizado. Né? Aí eles vão servir de espelho para os outros 8 profissionais. E aí começa essa reação. Então, a dica prática é essa. Não espera vir um cargo de liderança. Começa hoje, qualquer que seja o seu cargo. É isso aí. E tem assim, a liderança, na realidade, muitas das vezes ela é percebida. Você não, já é um líder, né? Então, assim, só que não sabe ainda. Tem algumas praticazinhas boas, o pessoal te pede apoio, você sempre está disposto a ajudar, está sempre ali apoiando as pessoas. Então, quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a perceber, né? Então, assim, às vezes uma oportunidade X que você gostaria de ter, você não vai conseguir, mas aparece uma outra aqui que te percebeu ali um potencial e você manda bala. Pode ser na mesma empresa, pode ser em outra empresa, cada um daí é cada um para cada um, né, Muniz? Não tem como falar. Mas assim, a ideia é começar a partir de hoje, né? Primeiro verifica aqueles pontos, não sei se o Muniz concorda com isso, que você pode ser favorável para você. Né, verifica, veja aquilo que está faltando, faz treinamentos enquanto isso. Então, o aprendizado contínuo, ele é obrigatório, né? Eu creio que a gente não pode nunca parar de aprender, né? E fazer networking. Vamos nesses 2 pontos para a gente fechar, que é conexão e desenvolvimento contínuo, Muniz. Para a liderança, qual a sua dica para esse povo? Excelente, Wagner. Tem uma frase, né? Que o network nos leva a lugares que a formação acadêmica não leva, né? Então, essas duas coisas somadas são incríveis, né, Wagner? E é legal você ter falado isso. Quando a gente fala, comece amanhã, quando a gente fala, faça além, não pode ser aquele líder de torcida, né, Wagner? Vamos lá, gente! Uhul! Cara, tem que ter repertório, tem que se capacitar, pô. Imagina, eu tô vendo aí, vou dar uma dica de séries. Para liderança, Wagner, ó. Winston Churchill, ele foi o cara que fez a diferença na Segunda Guerra Mundial, né? Primeiro-ministro britânico. Eu tô vendo a série dele. Até vou terminar agora. São 4 episódios, eu tô no 3º. Terminando, vou pro 4º. Parei aqui para fazer a live. Boa. E lá fica claro o quanto esse cara se preparou. Porra, o cara se preparou pra caraca. Ele se capacitou. Então, uma série dica aí, assista essa série que vocês vão gostar muito. Tem uma parte lá de guerra que é ruim, eu não queria ver por causa da guerra, mas a maioria dos ensinamentos é capacitação. O cara se preparou desde pequeno, Wagner, para assumir. O sonho dele era ser primeiro-ministro, ele se capacitou. Mas ele fez network. Cara, parece que a gente conversou da série, Wagner. Ele fez network com o presidente dos Estados Unidos, porque a guerra era na Europa, né? Você deve lembrar. Os Estados Unidos estavam de boa, não queriam entrar na guerra. Pô, e o Hitler estava tomando a Europa, cara. Já tinha tomado a França, tudo. O próximo era a Inglaterra. O Winston Churchill foi muito inteligente com o networking dele, que ele começou a conversar, foi para os Estados Unidos, mostrando, olha, se o Hitler ganhar a guerra, cara, daqui a pouco ele vai invadir aqui também e tal. E ele conseguiu, com o networking, trazer os Estados Unidos para a guerra. Tudo bem que o Japão invadiu o Pearl Harbor lá também, ajudou, né? Mas, resumindo a história, ele sacou que não adianta ele ser super preparado se ele não fizesse esse relacionamento com o presidente americano. Então, na nossa vida como líder, não adianta ir só na vontade, né, cara? Tem uma frase aí que eu falo dela no livro Smart Skills para ter cuidado, que é o seguinte: cuidado com essa história assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Cuidado, pode quebrar a cara, né? A outra frase, se eu conseguir, você também consegue. Cuidado com essa parada, se capacite, né? Então, a dica é, assista aqui todo dia, 8 da noite, as lives do Wagner aqui, na live, né? É um programa de capacitação. Fala aí, Wagner. Não, é isso aí, tô só dando nós aqui. Então, se cadastre aqui na Digital Edu, leia livros, importante, livro da profundidade. Saiu uma pesquisa aí, Wagner, que eu até coloquei no meu LinkedIn semana passada,
eu até botei assim, se você leu pelo menos um livro esse ano, você está na frente de metade da população brasileira, olha isso, Pior que é mesmo. capacitação. Então, as pessoas às vezes falam, assim, né, cruza o braço, minha empresa não me dá oportunidade, aqui é tudo QI, quem indica, aqui tem que ser malandrão. Aí tu faz assim, olha quem está se promovendo. Normalmente são pessoas que se capacitam, são pessoas que sabem se relacionar. Porque para ser líder também, né, Wagner? Foi-se o tempo que um crachá resolveu tudo, né? Sou chefe, pá, acabou. Hoje a gente precisa de influência. Se Então, não tiver resultado, não importa o líder que seja, ele vai sair dali e vai colocar outro lugar. isso. E o Ponto. resultado depende de capacitação e relacionamento com a network. Então, super relevante esse ponto aí. Não espera o cargo para começar a gerar resultado. Começa hoje. No caso, amanhã. Hoje dá uma descansada, né? É isso aí. Maravilha, Maurício. Conseguimos fechar aqui o nosso bate-papo que eu tinha previsto para a gente poder conversar, né? Semana que vem nós teremos o grande Cadu com a gente aqui. Né? Qual que é o tema dele? Vamos passar o pessoal já colocar na agenda aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Cadu. Liderança na agilidade, é isso? Não vou lembrar de qual. Isto, liderança ágil, da transição à prática. Ô, Opa, Wagner, boa. olha que legal. Deixa eu pegar um exemplo do Cadu. O Cadu, coincidentemente, trabalhou comigo na outra empresa. Ele é um exemplo, Wagner, do que tu falou, dos dois pontos. Capacitação e network. O Cadu, cara, eu me surpreendi com ele. Esse cara fez tudo que é curso, amigo. Se dedicou pra caramba para chegar onde chegou. Ele teve uma evolução assim, cara, um salto que ele deu na agilidade quando ele decidiu fazer a transição. Então é um exemplo, fica a dica aí, não percam quinta-feira que vem, 8 horas, porque o Cadu é um exemplo vivo do que a gente falou hoje. Então dá um baita orgulho de ver o que o Cadu conquistou e vai conquistar muita coisa ainda, porque ele consegue juntar essas duas coisas, capacitação e network. Então, Eu lembro dele no melhor, LPE. melhor do que eu falar, ele falar, né, Wagner? É, lógico. Eu lembro dele no Leader Pro Expert, fazendo a turma 1, eu acho, se não me engano, ele era da turma 1, 2, uma coisa assim. Acho que foi 2. Boa? Da 2, né? Boa. Arrebentou lá e fantástico isso aí. Então, assim, coloca em prática, tá, gente? Hoje à noite ainda essa gravação aqui vai estar na área com as gravações, né? Nós fizemos uma revisão também do nosso plano aqui da Digital Edu e nós vamos deixar algumas lives abertas nas redes sociais, ok? A maioria delas, as gravações, só aqui na Digital Edu, que é o benefício para quem tem um cadastro aqui, e o certificado de participação é só para quem está aqui na plataforma, tá? Eu vou compartilhar o link com vocês agora. Então, se você está agora assistindo no YouTube, LinkedIn, Instagram, na Twitch, não importa onde você está agora, vem para cá, para Digital Edu, digitaledu.com.br, ou escaneia o código que está na tela, ok? Aqui você vai encontrar conteúdo diário, com direito ao certificado de participação. Então, para você comprovar aí as suas participações no nosso programa semanal, né? Lembrando, segunda-feira é um tema, na terça é outro, vão surgir outros, tá? Inclusive, Muniz, eu quero só anunciar aqui que eu estou trazendo um tema sensível na próxima terça-feira no programa de Carreira e Empreendedorismo, que é o TEA e o TDAH no mercado de trabalho. Tá vindo uma psicóloga falar um pouquinho para gente sobre isso, porque eu já vi muitas pessoas sofrendo e depois foram diagnosticadas, né? Então, assim, existe muito preconceito com o tema ainda. Então, assim, se você tem um amigo, uma amiga que é família atípica, ou você trabalha com uma pessoa que é autista ou ela é TDAH, mande para ela esse invite para poder estar com a gente aqui, porque a nossa ideia aqui é desmistificar, né, um preconceito gigante que existe e uma falta de informação, né, uma desinformação das comunidades com relação a esses dois temas, tá? Então fica a dica para vocês aí, inclusive para quem é líder também, vai encontrar muitas vezes com pessoas que são pessoas atípicas, tá? Então, um webinário que vai acontecer que serve para todos, sem
100%. Vocês vão entender lá o porquê eu estou falando isso, tá? Então, assim, Muniz, eu vou compartilhar com o pessoal aqui agora, no chat. Vamos lá, gente. Lembrando, o certificado só é válido a partir da hora que eu coloco 5 minutinhos, ele vence. Não dá para você emitir mais. É só para quem está aqui ao vivo e tem que estar logado na plataforma para poder o sistema reconhecer. Se você já emitiu algum certificado aqui no Digital Edu, quando você clicar para poder emitir, basta você clicar ali e depois solicitar certificado. Nome vai estar lá, e-mail vai estar lá, tudo certinho. Se for a primeira vez que você está emitindo um certificado na Digital Edu, aí você vai ter a oportunidade de alterar o seu nome. Por que a gente faz isso? Porque quando as pessoas geralmente fazem cadastro, ela coloca primeiro e último nome, primeiro e segundo, o primeiro nome e a primeira letra do segundo nome, cada um põe de um jeito. E ficar lá, Wagner D, não é bonito, né? O certificado. Pô, pode ser Duarte, pode ser Drummond, pode ser qualquer coisa. Então, é interessante que você tenha o seu nome completo ou que a comunidade te conheça. Ok? Então, o Muniz, por exemplo, já é bem conhecido, todo mundo conhece ele como Antônio Muniz. Então, se ele quiser colocar Antônio Muniz, vai ficar bem reconhecido. Agora, é seu critério. Você que manda como você quer no certificado. Ali você vai ter a oportunidade. Mas lembrando, preencheu alguma vez, as próximas lives, o nome já está travado. Ok? Se tiver que mudar alguma coisa, tem que entrar em contato com a direção, com a equipe técnica, que aí a gente ajuda, a gente altera para você aqui manualmente, caso a caso, ok? Porque já aconteceu um caso aqui que uma pessoa emitiu o certificado para outra e achou que ia depois emitir para ele. E levou, porque não conseguiu mudar. E a Polícia Federal foi atrás depois, né, Wagner? E fica feio. Mas isso que a gente faz é para poder fazer que as empresas, Muniz, e as universidades deem valor aos nossos certificados aqui que a gente emite. Porque tem validação aqui. Você tem um local que você escaneia, coloca o código e o sistema fala se ele é verdadeiro ou não, né? Então, Muniz, vamos lá então. Botei no chat para vocês aqui agora o link. Basta clicar e ou preencher o nome ou só clicar em solicitar, ok? E compartilha nas redes sociais e marca a gente, tá? Porque nós vamos fazer um comentáriozinho ali bacana. Ô, Muniz, vamos fechar então. Queria deixar aqui para aberto para você fazer suas considerações e despedir dessa turma maravilhosa. Show de bola, meu amigo Wagner. Muito bom estar aqui com você. Queria parabenizar quem chegou até o final dessa live. Tenho certeza aí que quem colocar em prática o que a gente trocou de ideia aqui, eu e Wagner, vai fazer a diferença. E aí eu vou dar um desafio. Coloque em prática uma coisinha do que a gente falou aqui, depois dá o feedback aí para o Wagner. Comenta, a gente pode começar a criar aqui uma comunidade de prática, né, Wagner? Faz assim, pega o que você está aprendendo aqui toda quinta-feira sobre liderança, coloca em prática, volta e comenta como é que foi, se gerou alguma dúvida adicional. Eu e o Wagner estamos aqui para ajudar, né, Wagner? Isso aí, vão marcar também, né? Depois que a gente começar a ver que vocês estão fazendo e dando feedback pra gente, nós vamos fazer o seguinte: opa, feedback bacana. Então é o seguinte, você é meu convidado semana que vem. Vem pro palco. Boa. Não é isso, Muniz? Boa, isso aí. Vamos trazer as pessoas que estão aplicando, que estão aprendendo. E quem quiser também que a gente aprofunde algum tema específico de liderança, manda aí na plataforma que o Wagner traz pra gente. Isso, para quem não sabe, é o seguinte, quando acabar aqui, se quiserem, eu já vi alguns lá, quando você acabar, na parte superior tem lá, Digital Edu ao vivo, ok? Que é o programa. Lá dentro, você vai ter agenda, vai ter tudo de novo tal, e tem 2 botões, um botão para você reportar uma palestra, eu quero fazer uma palestra, eu quero fazer um workshop, e um outro para você sugerir um tema, tá? Você escolhe qual programa você vai querer, liderança, gestão, agilidade, coloca ali o tema é XYZ. Então, vão lá, aqui foi feito para vocês poderem interagir com a gente, tá? Ô, Muniz, maravilha, meu amigo, sucesso, até a próxima semana aí, e 2025 promete aí muita coisa bacana, né? Isso aí, meu amigo, combinado, vamos acelerar juntos em 2025. Valeu, boa noite aí, pessoal, valeu, Wagner. Boa noite, até mais todos, fiquem com Deus!